Muito bem, de volta para falar um pouquinho de história, ainda história antiga, um dos povos mais conhecidos da África. Vem comigo que eu te mostro sobre o que a gente vai falar. Vamos falar do Egito antigo, como é que foi parar lá, aquelas pirâmides, meu Deus! Tem muita coisa pra gente falar além das pirâmides, além das múmias que vocês adoram ver em filmes. Então vamos começar. Povos do Antigo Egito, a gente começa falando ali daquela região. Então, naquela região, a gente vai ter dois povos para estudar. Nesse vídeo, a gente só vai mostrar para vocês como é que funciona esse estudo. Nos próximos, a gente vai falar bem mais do Egito e dos Cuxitas e Axumitas, tá? A gente tem ali no Rio Nilo os Cuxitas, o Império Cuxi e o Império Egípcio. E no Mar Mediterrâneo, o Império Axumita, tá? Lembrando sempre para vocês que a África é o berço da humanidade, da onde o Homo sapiens vem, a sua origem, e também onde se formaram as primeiras civilizações. Muito bem, vamos para o próximo. Se o meu mouse deixar. Bom, quando a gente fala de Egito, a gente está falando da parte norte da África, a gente está falando do Rio Nilo e a gente está falando de nomos. Como assim? Primeira importância do Rio Nilo, gente. Os egípcios, formando em tribos que a gente chama de nomos, né? Onde cada pedacinho de povoado tinha o seu líder, né? Eles vão se formando ali em pequenos povoados com os seus líderes. Depois a gente vai ter um fortalecimento com, os do alto e os de baixo. Mas eu falo isso daqui a pouco. Mas a importância do Rio Nilo. Esse povoado, essas tribos foram parando ali, foram percebendo que após as cheias do Rio Nilo, quando dava vazante, a terra ficava mais fértil. Olha como isso era importante. E eles começam a desenvolver técnicas para guardar aquela água e para fazer irrigação. Então, veja, já é uma inovação, já é um povo que caminha para a civilização porque ele começa a descobrir coisas na natureza, a aprender com a natureza e a exercer cultura, a modificar a natureza a partir das suas necessidades. Então, como eu disse para vocês, vamos começar a falar da área de política, né? Como é que se forma esse período pré-dinástico, ou seja, ainda não temos uma dinastia, ainda não temos uma liderança só, é uma pré-dinastia que surgiu entre 4.000 e 3.000 a.C., com a união dos nomos. E aí formaram dois grandes grupos, o Alto Egito e o Baixo Egito. Professora, tá errado isso aí. A senhora botou o baixo no alto e o alto no baixo. Não tô errada, não. É contra a lógica mesmo. O que que acontece? O Nilo deságua no Mediterrâneo. O Mediterrâneo tá em cima, o Nilo tá vindo de baixo e deságua no Mediterrâneo. E a gente está falando de uma civilização ali do Nilo. Então, para nós interessa entendê-la ali naquele contexto, tá? Naquele contexto, a parte de cima era a parte baixa do Nilo e a parte de baixo, mais para baixo ainda do Mediterrâneo, é a parte alta do Nilo, tá? A parte baixa não é tão favorecida quanto a parte alta do Nilo. Eles se unem, mas sendo ela a parte mais frágil, vai haver uma derrota, uma conquista por parte do Alto Egito, que vem de baixo, vai conquistar o Baixo Egito, que está em cima. Não tenta ter lógica, só olha a figura, você vai entender. E vai se tornar Menés o faraó. Por que Menés se torna o faraó? Porque ele era o líder dos nomos que se juntaram ali no Alto Egito. Então ele vai ser o faraó da primeira dinastia que nós vamos ver agora. Então temos aí o período dinástico, ele vai começar com o Antigo Império, entre 3.000 e 2.300 a.C. É quando a gente tem a consolidação de um império mesmo, né, dessa união dos nomos. É quando a gente tem também a teocracia. Gente, cracia, poder, tá? Também entendido como governo, mas a definição mesmo do termo é poder. E theo, Deus, ou deuses, divindades, né? Então a gente tem um governo dos deuses. Por quê? Porque se acredita que o faraó é
um enviado de Deus, um escolhido de Deus. E o faraó tem todos os poderes em suas mãos. Ele é o executivo, ele que administra o império. Ele é o legislativo, ele que faz as leis. Ele é o judiciário, ele que julga as leis. E ele é a representação religiosa do Estado. Ele é o dono de tudo. Poderosaço, tá? É também nessa época que a gente vai ter a construção das pirâmides de Gizé, que são as mais famosas, as mais conhecidas, que ficam ali na região nordeste do Egito, tá? Foram construídas para 3 faraós, levam esse nome, né? Pirâmides de Gizé, de Kelps, Kefren e Miquerinos, tá? Nomes bonitos para os cachorros e gatos de vocês. É lindo, é uma construção maravilhosa, é o quê? É um museu, é uma obra de arte, é tudo o que vocês quiserem, mas na verdade é um caixãozão, né? Porque é um cemitério. Ali era a morada fúnebre, tá? A morada eterna das pessoas. As múmias ficavam ali no subsolo das. Fugiu o nome, das pirâmides. No subsolo das pirâmides ficavam os corpos mumificados e todos os pertences dos mortos. Acreditavam que a alma depois vinha buscar o corpo, então precisava ficar bem arrumadinho ali, com a mala pronta para embarcar, tá bom? Outro mito que a gente tem sobre as pirâmides é: ai, muitos escravos as construíram. Isso foi desmistificado pela arqueologia, tá? Foram encontrados por arqueólogos, examinadas as ossadas, perceberam-se que tinha tratamento médico, tratamento dentário, que se alimentava bem. A gente consegue ver isso pelas ossadas, tá? E foi visto que mais ou menos de 20 a 30 mil egípcios trabalharam na construção. Tinha escravos? Tinha. Tinha gente que era paga para ficar carregando pedra? Tinha, mas não era a maioria. A maioria eram as pessoas que trabalhavam por devoção, por orgulho, por saber que estavam construindo a morada eterna do meu faraó. Isso era muito importante, religiosamente, espiritualmente importante, tá? Inclusive, muitas mulheres participaram da construção também, tá bom? O que nós vamos ter agora? O restante do período dinástico. Então, a partir de 2050 até 1750, a gente tem o Médio Império. É a época em que a expansão territorial e comercial do Egito é muito grande, tá? Super sucesso. E aí, mais sucesso ainda no Novo Império. De 1580 a 1080, a gente vai ter o auge, o período máximo de prosperidade, entrando muito dinheiro, abrindo mais fronteiras. Uhul! Mas tudo que sobe, tibum, desce, né? Se amplia muito, perde o controle, e aí vem a época da decadência, que a gente chama de Baixo Império ou Império Tardio, que vai de 1080 a 525. É a época em 525 que os persas conquistam através da Batalha da Pelusa, que tem esse nome, é Pelusa, não é Pelúcia, que tem esse nome porque foi travada num local no Egito chamado Pelúzio. Também marca 525 o domínio persa naquela região, sob o comando do rei Cambisés, tá? Uma coisa interessante, é uma lenda que contam a respeito dessa batalha, é que os persas, o poder bélico era muito bom do Egito, mas os persas, eles tiveram uma inteligência, uma sagacidade. Tendo em vista que os egípcios cultuavam muitos animais, principalmente gatos, né? De conta a lenda que os persas. Não só lenda, tá, gente? Tem alguns registros que falam isso, não tem nada escrito da época fiel a isso, mas alguns registros contam que no meio da batalha os persas soltaram vários gatos e os egípcios não podiam lançar flechas ou partir para cima porque eles não podiam sacrificar os animais, que isso para a religião deles seria terrível. Então eles também perdem por causa da espiritualidade, religiosidade perante isso. Não estava lá, não sei se é verdade, mas tendo em vista a fé desse povo egípcio, a gente acredita. Volto com vocês no próximo vídeo para falar sobre a sociedade egípcia, como é que ela era formada, como é que era a mumificação. A mulher valia alguma coisa na sociedade egípcia ou não? Vamos pensar. Escrita hieroglífica, tá?
Ativa o sininho que aí vocês recebem sempre notificação das nossas novas aulas. Gostou, curte, compartilha com o pessoal para dar um sinal aqui que tá funcionando. E qualquer dúvida, bota nos comentários que assim que der eu respondo. Valeu!